E aí, ouvinte, beleza? Eu ando muito sem tempo, como sempre, né? E acaba que agora eu só tô tendo tempo para fazer isso aqui dia de domingo. Só que dia de domingo é dia santo, né? Então, eu resolvi que eu vou gravar no domingo, mas não vai estrear no domingo, né? Mas de qualquer forma, eu vou trabalhar só assuntos religiosos, ou que tem a ver com algum assunto religioso. Daí eu ia fazer, na verdade, um compilado aqui de assuntos, mas eu resolvi que é melhor picotar em vários vídeos. Então eu vou gravar uns dois ou três aqui, cada um sobre um tema específico. Não vou juntar os três em um vídeo só não, porque acho que a plataforma prefere assim, talvez alguns ouvintes prefiram assim também, apesar de que ouvinte aqui é raridade. E também para ficar mais, para não ficar aquela coisa, né? Tipo, já está muito tempo que eu estou falando sobre isso e tal, e acabar deixando de falar alguma coisa importante. Então eu dedico um espaço exclusivo para aquele tema, né? Então eu vou picotar, tá? Mas primeiro, só uma coisinha aqui. Desculpem aí a brincadeira, tá? Eu resolvi tirar a máscara porque, enfim, por nada, né? É, as más línguas vão dizer que é porque um camarada aí da bolha resolveu que também não vai fazer sem máscara, né? E aí eu fui influenciado por isso. Mas é porque realmente atrapalha, né? A voz sai com dificuldade e tal, dificulta a interação. Uma galera já tinha comentado, uma galera assim, né? Algumas pessoas já tinham comentado isso comigo, oi, tira a máscara aí e tal. Mas o principal motivo para eu tirar é porque essa máscara ela pode dar a impressão de covardia, né? Tipo, eu tô com medo de ser perseguido, identificado, como se a máscara fosse uma grande diferença, né? Mas como dá essa impressão, e eu acho que a covardia é um sentimento que não deve ser nem tolerado, muito menos incentivado, né? Então, por uma melhor, uma maior nobreza de sentimentos e atitudes, né? Então eu resolvi tirar, apesar de que eu achava engraçado fazer de máscara, mas vamos ver, né? Talvez sem a máscara a gente consiga manter o bom humor. Mas então, eu queria falar de três ou mais temas aí, eu estou decidindo. O primeiro, pessoal, é o uso de ferramentas teóricas que, a princípio, podem não parecer tão adequadas. Como assim, André? O que é que tu está falando? Jogando logo as cartas na mesa, né, para vocês entenderem do que eu vou falar nesse primeiro vídeo. É sobre o fato de que eu muitas vezes utilizo ferramentas teóricas de caras como Walter Benjamin e Carl Jung, né? E esses caras, de um ponto de vista nacionalista, alguém pode ver problemas porque eles não são brasileiros, né? Eles são alemães. E no caso do Walter Benjamin, ele é um judeu alemão da escola de Frankfurt, apesar de que essa denominação, essa delimitação escola de Frankfurt, ela não é muito clara, né? Onde é que começa, onde é que termina, se o Benjamin realmente é da escola de Frankfurt, se realmente existe uma escola de Frankfurt e tal. Mas enfim, o fato é que ele é desse grupo aí, né, que inclusive traz aí uma série de complicações. Ele é muito mal visto, né, em muitos círculos, tanto nacionalistas quanto católicos. E já o Jung, algumas pessoas associam ele à ANS, né, ao regime alemão dos anos 30 e 40. E mesmo quem não associa ele a isso, associa ele a pseudociência, esoterismo e tudo de ruim que você imaginar, né? Então são dois autores, inclusive o Benjamin também, né? Inclusive o Benjamin lia Jung, né? Então são dois autores que, além de não serem brasileiros, eles são muito mal vistos em geral pela academia, né? E do ponto de vista católico, eles não são católicos, né? Eles, inclusive, têm teorias que, se você encampar completamente,
a sua fé fica em risco, né? E, de fato, são autores que eu li quando eu estava afastado da igreja. Depois que eu voltei para a igreja, eu peguei uma ou outra coisa ainda do Benjamin, talvez tenha folheado alguma coisa do Jung, mas, assim, não fiquei mais estudando esses caras, né? Então, por que que eu uso conceitos, ideias, discussões, exemplos desses caras, né? Eu queria trazer essa discussão aqui, mas não é uma discussão para especialistas em Walter Benjamin ou em Jung, até porque eu não sou especialista neles, né? Eu tenho um conhecimento, não vou dizer sólido, mas eu tenho um conhecimento pastoso do Benjamin. Eu estudei ele por muito tempo, li muitos livros dele ou sobre ele, né? Então eu tenho um conhecimento relativamente bom, sim, sobre o Walter Benjamin, já sobre o Jung, bem menos. Mas não, aqui não é uma discussão para especialista. Eu quero discutir esse ponto de que você pode fazer uso de autores que, que desviam do seu campo de estudo, do seu campo de ação, da sua visão de mundo, sem corromper a sua visão de mundo, né? Mas aí eu quero discutir como é que isso é feito, né? Porque no campo nacionalista tem muito essa discussão entre os saquaremas e os luzias, né? Os saquaremas são aqueles que, né, vou colocar aqui duas tendências que são atribuídas ao Saquarema, né? A primeira, que isso é meio que, acho que um consenso, né, é de que os saquaremas eles tentam compreender a realidade brasileira a partir da realidade brasileira, né? Então o cara não vai tentar entender o Brasil indo para Paris, o cara não vai tentar entender o Brasil a partir de um livro que alguém escreveu sobre o Brasil, muito menos o cara vai tentar entender o Brasil a partir de uma teoria de um filósofo alemão do século XIX sobre a Inglaterra. É complicado entender o Brasil partindo daí, né? Ou seja, o Saquarema ele tem uma visão que ela não costuma ser muito universalista no sentido de que a realidade é homogênea e eu posso compreender qualquer país a partir de uma teoria universal, né? O Saquarema ele é um pouco mais humilde na teoria, né? Ele é mais regionalista, né? A lá Gilberto Freire, no sentido de que para eu compreender um lugar eu tenho que estudar aquele lugar, não qualquer lugar, né? Não é tudo igual, né? Eu podia até trazer aqui umas citações de Gilberto Freire nesse sentido, mas aí esticar demais o assunto. Então, o Saquarema ele é aquele cara que estuda o Brasil, né? A partir do Brasil. E uma outra tendência, que aí algumas pessoas falam, na verdade só vejo uma pessoa falando, mas eu vou dizer que são algumas. Algumas pessoas falam, mas que faz sentido, né? É que o Saquarema ele está realmente preocupado com o destino, com a integridade e com a saúde cívica, saúde social, a saúde econômica, a saúde política do Brasil, saúde cultural também, né? Então ele não vai adotar uma ideologia que no fim das contas resulte na dissolução do Brasil, no conflito entre uma parte do Brasil e outra parte do Brasil, etc. e tal, né? Então o Saquarema ele seria aquele cara que realmente está preocupado com o Brasil e ele pode até abrir mão da sua ideologia se ele vê que aquilo vai prejudicar o Brasil, né? Essa é uma visão mais nacionalista mesmo, né? Assim, nação, eu amo a nação, Brasil e tal, né? E eu, assim, eu amo o Brasil, cara, mas a minha pátria tá no céu, se liga. Antes de ser nacionalista, eu sou católico. Eu não sou católico porque eu sou nacionalista. Eu sou nacionalista porque eu sou católico. Apesar de que, independente do meu catolicismo, eu tenho um sentimento patriótico que está comigo desde a minha infância, né? Mas isso aí é questão de sentimento. Aqui a gente não está discutindo isso, né? Aqui a gente está discutindo plano racional e no plano da vontade livre, né? Aquilo que você afirma a partir, você toma a decisão de que vai seguir aquilo, né? Decisões racionais. No plano da decisão racional, eu sou primeiro católico e depois nacionalista. Mas eu não é uma coisa que eu acho que entra em choque, né? Para mim, no momento em que você se torna católico, você pelo menos assim, se torna católico e catoliciza a sua compreensão da política, automaticamente você se torna nacionalista. Por quê? Porque
o nacionalismo, pelo menos esse nacionalismo que eu venho defendendo aqui, que é o nacionalismo de defesa da nação e não de exploração de outras nações, invasão de outras nações, expulsão de gente que vem de fora, nada disso. É outro tipo de nacionalismo, nacionalismo de defender seu povo, né? Defender o povo, né? De fazer progredir o seu país, né? Desejar que todos os outros países façam isso também, né? Eu não estou na competição com outros países, eu quero que todo mundo seja feliz, a humanidade toda. Só que eu não sou grego, eu não sou francês, eu não sou turco, eu não sou chinês, eu sou brasileiro. Então eu vou cuidar do que é meu, né? Assim como você, quando está numa família, você deseja o bem de todas as famílias, mas você vai cuidar da sua, né? Você não vai cuidar da família dos outros. Mesma coisa aí pro nacionalismo, né? Então eu acho que é nesse sentido que eu sou nacionalista, né? Mas antes de tudo eu sou católico, né? Então, assim, se existe uma doutrina nacionalista oposta ao catolicismo, eu sou contra essa doutrina, cara, sem pestanejar. Tipo, isso aí pra mim tá fora de discussão. Então, fiz um parênteses gigante e me perdi, né? O Saquarema é esse cara que estuda o Brasil a partir do Brasil e que está preocupado com o destino do Brasil, né? Ele não está preocupado com o destino da ideologia dele, seja ela liberal, socialista, o que quer que seja, né? Enquanto que os Luzias, eles são a galera que eles olham assim, ó, existem coisas que dão certo para a humanidade, existem coisas que dão errado. Aí uns, né, vão dizer que o que dá certo é o liberalismo. Aí o cara vai lá na Universidade de Cambridge, de Oxford, sei lá do que lá, e aprende Chicago, Massachusetts, Ohio, Texas, lá aprendeu a doutrina liberal, aí ele chega aqui para ensinar, e ó, vocês estão fazendo tudo errado aí, ó, o problema do Brasil é por causa disso aqui, tal, papá, tem que fazer assim, 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 assado, os grandes players globais, eles fazem assim, papá, o cara chega aqui para ensinar como é que faz as coisas, né? E já o socialista, ele vai lá para Paris 1, Paris 2, Paris 3, Paris 4, Paris, sei lá, ou vai para a China, vai para Moscou, São Petersburgo, sei lá para onde é que esses caras vão, para Harvard, né, que lá nos Estados Unidos também rola isso aí. E aí eles chegam do mesmo jeito, né? Olha, a história do Brasil é uma história de massacres, de genocídios, de opressões, e nós temos que acabar com isso. E aí o cara começa a traduzir textos, eles vão traduzindo muitos textos e vão discutindo o filósofo X ou Y, do país X ou Y, do século X ou Y, e é lá que está a solução. Diante dos olhos não tem solução não, mas lá naquele livro daquele cara lá, não sei de quando, é ali que está a solução para os seus problemas. O Luzi é isso, né? O Luzi, ele acha que existe uma fórmula mágica para tudo no mundo e que basta você saber aplicá-la. Então, às vezes, ele até faz umas concessões à realidade local, né? Mas é sempre no sentido de enquadrar o Brasil na sua teoria e não de enquadrar a teoria no Brasil. Né? Claro que tem aí os meios termos, né? Eu estou falando aqui de dois tipos ideais, né? O Saquarema e o Luzia, mas é claro que tem uma galera que ela é meio Saquarema, meio Luzia, então é uma galera que fica ali no meio termo, pega muita influência de fora, muita coisa assim. E aí, quando eu falo influência de fora, na verdade isso vale até para as influências de dentro, né? Tipo, teve um cara que ele escreveu um livro clássico no Brasil, sei lá, para ser clássico tem que ter algum tempo atrás, né? Não pode ser de hoje, né? Uma coisa não nasce clássica, né? A gente fala isso às vezes, mas é uma figura de linguagem. Nada nasce clássico, né? As coisas se tornam clássicas porque elas resistem à prova do tempo. Vamos supor que tem um clássico brasileiro aí, pelo menos umas 3 décadas atrás. Pelo menos 3 décadas para ser clássico, né? Aí, beleza, é um livro massa e tal, mas se eu tentar adequar o Brasil a esse livro, eu estou sendo um Luzia, de certo modo, né? Porque o tempo passa, né? Não é só a questão de lugar, é uma questão de tempo também. O tempo passa, as coisas mudam e eu preciso olhar para a realidade. Vai que o cara está falando de uma coisa que deixou de fazer sentido depois que surgiu o ChatGPT, por exemplo, né? Ou depois que surgiu o metaverso, ou depois que surgiram os motoristas de aplicativo. Então eu tenho que, né, atualizar e tem que fazer atualização, senão aquilo não faz mais sentido.
E com isso eu não estou defendendo nada de tipo, o melhor é sempre o mais novo, as teorias mais novas são sempre melhores, não, porque a galera mais nova às vezes é mais burra, né? Assim, dizendo de forma bem concisa. Mas enfim, então tem isso, né? Essa tendência Saquarema e essa tendência Luzia. E é nesse sentido que eu estou colocando essa coisa de você utilizar um autor estrangeiro como o Walter Benjamin ou o Jung para explicar questões nossas aqui, né? Questões de hoje, de eu e você, brasileiro, brasileira, etc. Né? No sentido nacionalista, a discussão entra nesses termos aí. Agora, no sentido católico, fica a questão de, pô, será que é seguro para um católico ficar pensando junto com Walter Benjamin, com Carl Gustav Jung? Eu acho que não. Sendo bem sincero, eu acho que não. E não é isso que eu faço. É isso que eu vou falar aqui. Eu não estou pensando junto com esses caras, né? Só que eu já li eles, né? Não estou recomendando que ninguém leia. Não acho que esteja perdendo grande coisa, assim. Mas também não digo assim, ó, não leia porque você vai ser contaminado pela força do mal. Não, né? Eu acho que vai muito de bom senso, né? Se você tem uma fé sólida, se você tem uma formação mínima, né? Se você consegue pensar minimamente com a própria cabeça, se você tem uma preocupação de sempre voltar ao magistério da igreja e tal, você pode ler, mas você não pode se deixar enganar, né? Você tem que ter claro quem é que você está lendo. Você não está lendo um autor católico, muito menos ao magistério da igreja. Então, toda vida que você vê que o cara está falando uma coisa que entra em choque com a tradição, com as doutrinas, você tem que, né? Eu fico com a tradição, eu fico com a doutrina. Mas quando é uma coisa que não entra em choque, você avalia, né? De acordo com a doutrina, de acordo com a tradição, você avalia aquilo ali. Porque o fato é que a humanidade é muito grande, né? E nem todo mundo é católico. Então, às vezes, tem coisa que para você aprender, você vai ter que ler num cara que não é católico, né? Tipo, criaram uma nova ferramenta tecnológica aí, eu vou utilizar. Aí eu vou pegar um manual. Eu vou esperar a igreja lançar um manual sobre aquilo? Não, né? Inclusive, ela não vai lançar, né? Então, se eu vou precisar usar aquela ferramenta, eu vou precisar ler o manual. Eu estou usando um exemplo aqui de uma ferramenta tecnológica, mas às vezes é uma ferramenta política, uma ferramenta econômica, uma ferramenta matemática, uma ferramenta conceitual, né? Que é o que eu faço com o Benjamin e o Jung, né? Eles têm ferramentas conceituais que eu acho úteis, só que eu não uso acriticamente, eu não uso feito um abestado. Eu sempre coloco ela para brigar com a tradição e sempre estou com a tradição, né? Sabendo que a tradição vai ganhar. Eu não me deixo iludir, tipo, achando que essa galera vai suplantar o depósito da fé, né? Agora, questões que não se chocam com a tradição, com a fé, é de boa, né? Você tem que avaliar. Porque mesmo que não se choque, pode ser que esteja errado, né? Então, não é porque não choca, então tá certo. Não. Não choca, então eu vou avaliar. E vou avaliar com a cabeça bem atenta, né? Bem vigilante, se realmente aquilo é bom, né? Então, só para fundamentar um pouco, apesar de que para muita gente isso não vai servir de fundamento não, mas para fundamentar um pouco isso que eu estou dizendo, eu vou ler um pedaço aqui daquela, acho que é instrução que o cardeal Ratzinger, quando ele era prefeito da congregação, eu esqueci agora o nome, a doutrina da fé, eu esqueci agora o nome. Deixa eu olhar aqui rapidinho, para não falar besteira, né? Para não sair o pessoal falando errado aí. Prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, de 1984 esse documento. É uma instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação. Aí tem uma parte que ele fala assim, eu vou ler aqui. No tópico 6, parágrafo 9, parágrafo... Oh, meu Deus, cadê?
Deu ruim aqui. No tópico 6, parágrafo 9. No presente documento trata-se somente das produções daquela corrente de pensamento que, sob o nome de teologia da libertação, propõe uma interpretação inovadora do conteúdo da fé e da existência cristã. Interpretação que se afasta gravemente da fé da Igreja, mais ainda, constitui uma negação prática dessa fé. Conceitos tomados por empréstimo de maneira acrítica à ideologia marxista e o recurso a teses de uma hermenêutica bíblica marcada pelo racionalismo encontram-se na raiz da nova interpretação que vem corromper o que havia de autêntico no generoso empenho inicial em favor dos pobres. Eu sei que muita gente não curte o cardeal Ratzinger e nem nada que vinha depois do Concílio Vaticano II, só que eu nasci depois do Concílio Vaticano II, cara, então assim, desculpa aí, tenho muito o que fazer a esse respeito, não. Eu procuro estar sempre olhando Bíblia, tradição, magistério, padre da minha paróquia, fiéis ao meu redor, né? E sempre rezando todo dia, né? O rosário tá ali, enfim, aquela coisa, né, cara? Pedindo iluminação divina, né? Porque é um tempo de confusão. Então, eu não me fecho em nenhum grupinho que diz assim, o concílio tá certo, o concílio tá errado, o certo é isso, o certo é aquilo, não. Quando eu realmente encontrar assim, tipo, não, isso aqui é que é o certo dele, pode ser que eu entre, mas até hoje eu não entrei, não. Então, isso aqui é mais uma reflexão, né? Eu acho que isso aqui que eu estou colocando não tem nenhum erro, não. Se tiver, me aponte. Então, aí vem o tópico 7, né? A análise marxista. A impaciência e o desejo de ser eficazes levaram alguns cristãos, perdida a confiança em qualquer outro método, a voltarem-se para aquilo que chamam de análise marxista. Ou seja, o objetivo, pelo menos de alguns, era bom, né? Que é a opção pelos pobres. A opção pelos pobres, ela vem de Jesus, né? Agora, como é essa opção? Como é que se faz ela, né? Aí é onde está. A galera achou que não tinha outro método, né? Aí foram para a análise marxista. Mas isso é um erro histórico, né? Porque tinha outros métodos, sim, muito mais eficazes. Seu raciocínio é o seguinte: uma situação intolerável e explosiva exige uma ação eficaz, que não pode mais ser adiada. Uma ação eficaz supõe uma análise científica das causas estruturais da miséria. Ora, o marxismo aperfeiçoou um instrumental para semelhante análise. Bastará, pois, aplicá-lo à situação do terceiro mundo e especialmente à situação da América Latina. Ou seja, a teologia da libertação é claramente luzia. Que o conhecimento científico da situação e dos possíveis caminhos de transformação social seja o pressuposto de uma ação capaz de levar aos objetivos prefixados é evidente. Vai nisto um sinal de seriedade no compromisso. Verdade. O termo científico, porém, quer dizer, verdade para alguns, né? Tem outros aí que eu acho que são só pilantra mesmo. O termo científico, porém, isso aqui é massa, exerce uma fascinação quase mítica. Nem tudo que ostenta a etiqueta de científico o é necessariamente. Gobineau que o diga, hein? Por isso, tomar emprestado um método de abordagem da realidade é algo que deve ser precedido de um exame crítico de natureza epistemológica. Ora, este prévio exame crítico falta a várias teologias da libertação. A galera, tipo, eu quero salvar os pobres, então eu vou ler Marx. Nas ciências humanas e sociais, convém estar atento, antes de tudo, à pluralidade de métodos e de pontos de vista, cada um dos quais põe em evidência um só aspecto da realidade. Esta, em virtude de sua complexidade, escapa a uma explicação unitária e unívoca. Prudência, prudência. No caso do marxismo, tal como se pretende utilizar na conjuntura de que falamos, tanto mais se impõe a crítica prévia, quanto o pensamento de Marx constitui uma concepção totalizante do mundo, na qual numerosos dados de observação e de análise descritiva são integrados numa estrutura filosófico-ideológica que determina a significação e a importância relativa que se lhes atribui. Ou seja, o marxismo ele oferece uma visão global, né? Eu vou usar uma ferramenta conceitual marxista. Tá, você vai usar uma ferramenta conceitual específica ou você vai aderir a essa visão global?
Tem que olhar isso aí. Os a priori ideológicos são pressupostos para a leitura da realidade social. Ou seja, a leitura que o marxismo faz da realidade, da economia, da política, etc., tem por base, como pressuposto, como pré-requisito, como premissa, aquilo que está no fundamento da visão de mundo marxista, né? Um a priori ideológico, né? Então, é como se essas ferramentas elas fossem dependentes dessa visão de mundo. Então, muito cuidado ao usar essas ferramentas, né? É como se eu fosse, tá, eu tenho que enfrentar 5 monstros, né? Aí, o primeiro monstro, eu corto o braço dele, né? Aí eu mato ele, pá, matei o primeiro monstro. Aí eu, sei lá, perdi minha arma, preciso enfrentar o segundo monstro. Ah, eu vou pegar o braço desse monstro aqui, que é uma arma. Aí eu vou usar o braço do monstro para enfrentar o segundo monstro. Mas peraí, calma, né? E se esse braço continuar vivo, por exemplo? Se for que nem um rabo de lagartixa que fica se mexendo depois que você corta. Então eu tenho que tomar cuidado com a ferramenta se ela é parte, se ela depende da estrutura mais fundamental daquela ideologia, né? E é o caso do marxismo. As ferramentas do marxismo elas dependem do a priori ideológico marxista, que esse é anticatólico, anticristão, né? Assim, a dissociação dos elementos heterogêneos que compõem este amálgama epistemologicamente híbrido torna-se impossível, de modo que, acreditando aceitar somente o que se apresenta como análise, se é forçado a aceitar ao mesmo tempo a ideologia, ou seja, no momento em que eu pego só o braço do monstro para enfrentar o outro monstro, eu estou utilizando o monstro, o primeiro monstro, né? Eu estou com ele, eu estou abraçado com o capeta, né? Esse é o risco. Então, no momento que você pega uma ferramenta do marxismo para combater a desigualdade social, etc., você está combatendo o monstro com o primeiro monstro, com outro monstro, né? Por isso, não é raro que sejam os aspectos ideológicos que predominem nos empréstimos que diversos teólogos da libertação pedem aos autores marxistas. A advertência de Paulo VI continua ainda hoje plenamente atual. Através do marxismo, tal como é vivido concretamente, podem se distinguir diversos aspectos e diversas questões propostas à reflexão e à ação dos cristãos. Entretanto, seria ilusório e perigoso chegar ao ponto de esquecer o vínculo estreito que os liga radicalmente. Aceitar os elementos da análise marxista sem reconhecer suas relações com a ideologia. Entrar na prática da luta de classes e de sua interpretação marxista sem tentar perceber o tipo de sociedade totalitária a qual este processo conduz, né? Cuidado! É verdade que desde as origens, mais acentuadamente, porém, nestes últimos anos, o pensamento marxista se diversificou, dando origem a diversas correntes que divergem consideravelmente entre si, entre o benjamino. Na medida, porém, em que se mantêm verdadeiramente marxistas, estas correntes continuam a estar vinculadas a um certo número de teses fundamentais que não são compatíveis com a concepção cristã do homem e da sociedade. Neste contexto, certas fórmulas não são neutras, mas conservam a significação que receberam na doutrina marxista original. É o que acontece com a luta de classes. Esta expressão continua impregnada da interpretação que Marx lhe deu e não poderia, por conseguinte, ser considerada como um equivalente de caráter empírico da expressão conflito social agudo. Aqueles que se servem de semelhantes fórmulas pretendendo reter apenas certos elementos da análise marxista, que de resto seria rejeitada na sua globalidade, alimentam pelo menos um grave mal-entendido no espírito de seus leitores. Lembremos que o ateísmo e a negação da pessoa humana, de sua liberdade e de seus direitos, encontram-se no centro da concepção marxista. Esta contém, de fato, erros que ameaçam diretamente as verdades da fé sobre o destino eterno das pessoas. Ainda mais, querer integrar na teologia uma análise cujos critérios de interpretação dependam desta concepção ateia significa embrenhar-se em desastrosas contradições. E parará, parará, parará. Aí aqui mais na frente ele fala, que é o que eu penso, né? O exame crítico dos métodos de análise tomados de outras disciplinas impõe-se de maneira particular ao teólogo. O exame crítico dos métodos de análise tomados de outras disciplinas impõe-se de maneira particular ao teólogo. Não é o meu caso, né? Eu não estou aqui querendo
usaram nada para teologia, mas de qualquer forma eu acho importante. É à luz da fé que fornece a teologia seus princípios. Por isso, a utilização por parte dos teólogos de elementos filosóficos ou das ciências humanas tem um valor instrumental e deve ser objeto de um discernimento crítico de natureza teológica, é o que eu estava dizendo. Em outras palavras, o critério final e decisivo da verdade não pode ser, em última análise, senão um critério teológico. É à luz da fé e daquilo que ela nos ensina sobre a verdade do homem e sobre o sentido último de seu destino que se deve julgar da validade ou do grau de validade daquilo que as outras disciplinas propõem, de resto, muitas vezes à maneira de conjectura, como sendo verdade sobre o homem, sobre a sua história e sobre o seu destino, certo? Então, voltando aqui para o Walter Benjamin e para o Jung, é isso que eu procuro fazer, né? Eu olho para Walter Benjamin falando, por exemplo, sobre fotografia, cinema, o papel do intelectual na política, né? São temas que, ó, se eu conhecer um autor católico que fala sobre isso, assim, de forma, né, rica e tal, eu leio de boa, né? Assim, são os mais bem-vindos, né? Mas até hoje eu não conheci, né? Mas de qualquer forma, eu li o Benjamin na época que eu estava afastado da igreja, né? E eu acho sim que coisas que eu aprendi com o Benjamin, elas são úteis, né? Por quê? Principalmente porque elas não se chocam com a fé. Agora, eu vou sugerir que Walter Benjamin seja lido? Não. Eu vou sugerir que algum elemento ali do Benjamin que de alguma forma modifique ou, sei lá, dê uma nova interpretação da fé, sei lá, seja aplicado, seja utilizado? Não, né? Da mesma forma, o Jung, que eu já não conheço tão bem, mas que investigou a relação entre a psicologia e as várias formas de manifestação cultural, né? Psicologia profunda e as várias formas de manifestação, como arte, literatura, o cinema, até a propaganda política, entre outras coisas, né? E o Jung também estudou os limites da ciência e estudou... São coisas que eu aproveito, né? Tô falando das coisas que eu aproveito, não de tudo que o cara estudou. A questão dos arquétipos, né? Que, se eu não me engano, a galera da antropologia, Michel Eliade, outros caras também estudaram isso aí, mas esses caras eu não conheço, né? Então eu uso o Jung. Mas tem uma outra questão aqui. O que eu uso do Walter Benjamin e do Jung, eu sinceramente nem trato como uma descoberta individual deles. Eu não sei se ficou claro, mas eu acho que certos conceitos, certas ferramentas teóricas, elas vão aparecendo aos poucos, né? Tem uma pessoa que usa um pouco, outra pessoa usa um pouco. A coisa vai se desenvolvendo. É mais ou menos que nem a gente pega ali a história da filosofia grega, né? Você vê ali no Aristóteles tem uma sistematização da filosofia. Todas as partes da filosofia estão lá, né? Colocadas e tal. Beleza. Mas não foi o Aristóteles que criou aquilo ali do zero, né, cara? Isso é meio óbvio. Primeiro que muitos livros do Aristóteles nem foi ele que escreveu, foram os alunos dele que escreveram a partir de notas de aula, né? Então você não pode ter certeza de que tudo que está ali estava na aula, né? O aluno pode ter metido alguma coisa ali, cara. Ainda mais que naquela época coexistiram o Liceu do Aristóteles e a Academia do Platão, né? E aí pode ser que um cara que estudava no liceu fosse amigo de um cara que estudava na academia, eles trocassem figurinhas, né? Então, assim, pode rolar alguma coisa. Não dá para você ter certeza de que tudo ali vem do Aristóteles, né? Mas mesmo que você pegar só o que vem do Aristóteles mesmo, você percebe que tem uma pré-história daquelas coisas no Platão, no Sócrates, no Anaxágoras, em outros caras, nos atomistas, né? Metafísica, por exemplo, você nota uma historiazinha da metafísica ali. No Platão, ela, né, se desenvolve bastante, mas você já nota alguma coisa nesses caras que eu falei, no Anaxágoras,
no Parmênides, no Pitágoras, no Anaximandro, né? Você vai notando ali que os caras vão levantando as discussões, criando algumas formas de compreender aquilo, outro e tal. Só que o Aristóteles chega e sistematiza, né? Transforma a coisa numa coisa didática, enciclopédica, né? É uma espécie de enciclopedista, o Aristóteles, né? Da mesma forma, essas coisas que eu utilizo do Benjamin e do Jung, cara, para mim é porque, tipo assim, foi o que eu tive acesso, é o que eu utilizo, mas eu não acho que eles sejam os grandes inventores, eu não acho que a patente caiba para eles, não, se liga. Essa, o meu critério é o critério da realidade. Se o cara fala uma coisa e quando eu olho para a realidade, aquilo faz sentido, eu noto que aquilo realmente existe na realidade, eu adoto aquilo ali. Se um outro cara falar sobre a mesma coisa e me falar algo que me parece mais verdadeiro do que aquilo, eu vou tender pro que o outro está dizendo, se liga? E, na verdade, se eu pegar, por exemplo, a teoria do Benjamin ou do Jung ou de qualquer outro cara, inclusive brasileiro, e quando eu for aplicar na realidade eu ver que ficou parecido, mas alguma coisa está um pouco diferente, eu vou ficar com o que eu vi, cara, que é um pouco diferente. Eu vou distorcer a teoria, né? Então, assim, eu acho que o nosso critério é a realidade. Nosso critério não é o livro, né? Tem um cara aí da filosofia no Brasil que ele fala que a filosofia contemporânea é linguocêntrica. E eu costumo dizer que a filosofia contemporânea ela é livrocêntrica. Parece que a realidade surge a partir dos livros, por osmose. E eu não acho que é assim, cara. A realidade está aí. Se um cara observou essa realidade e escreveu algo sobre ela, pode ser que ele tenha captado algo do funcionamento dessa realidade, uma explicação dessa realidade. Então eu leio esse cara nesse sentido. É nesse sentido que eu leio o Benjamin falando sobre cinema, fotografia, política, etc. É nesse sentido que eu leio o Jung falando sobre psicologia, cultura, propaganda política, etc. Né? Ciência, etc. E aí eu extraio aquilo que aproveita, eu pego aquilo que aproveita e jogo fora aquilo que não se aproveita. Né? Mas sempre tendo claro que esses caras não são brasileiros, não viveram hoje, século XXI, não são católicos, não têm compromisso com as verdades da fé. Porque lembremos, né? As verdades da fé, elas são verdades da fé. Você tem que acreditar. Se o cara não acredita, então ele não tem acesso às verdades da fé, né? Ele pode se aproximar por uma graça divina, né? Por alguma justiça interior, alguma coisa assim, mas sempre pela graça divina, né? Como foi o caso de Platão e Aristóteles, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, por graça divina se aproximaram das verdades da fé, mas mesmo assim não chegaram de fato, né? Não tinha como chegar, né? Então, assim como a igreja aproveitou coisas do Platão e do Aristóteles, eu acho que hoje a gente pode aproveitar coisas, como diria o padre Scott Handel Page, até do Marx dá para aproveitar alguma coisa. Até do Kant, do Marx dá para aproveitar alguma coisa, né? Mas desde que você tenha um crivo muito rigoroso, né? Você não pode descambar, você não pode abrir assim, né? Deixa entrar, né? Passa boi, passa boiada. Você não pode deixar assim, solto, né? Você tem que estar vigilante, você tem que estar observando bem. Era isso aqui pode, isso aqui não pode, não. Isso aqui está certo, isso aqui está errado. Tem que observar bem, né? Isso é que é ciência, né? Não é essas cachorradas aí, não. É isso, né? Qualquer coisa depois eu gravo outra coisa sobre esse tema. Agora eu vou gravar outro vídeo sobre outro tema.